Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje, domingo de Ramos, dia que a igreja celebra a entrada de Jesus em Jerusalém. Também inicia-se hoje a Semana Santa. E ainda somos convidados e convidadas a silenciar o nosso coração para vivenciarmos esses dias com muita intensidade. Lembrando que é uma semana de penitência, de muita oração e de preparação para a Páscoa do Senhor. Queremos nesse momento trazer presente todas as vítimas da guerra, da pandemia, todas as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Vamos trazer presente a Maria Rita, a Júlia dos Santos, o Miguel Barros Barbosa e a Poliana, Hércules Barro Leite Araújo, Davi Lucas e sua mãe Luzia Silva de Jesus. Também vamos rezar pela Tereza Bezerra e Ricelli, Rita de Cássia Santos, Elaine Carvalho, rezando, pedindo que cada um de vocês intensifique as suas orações para a Dona Albertina Veloso, ela que pegou Covid e que precisa muito, muito, muito mesmo das nossas orações. Rezemos também pelo Suber e a Pérola, pelo Alex Mota Gil, Leiliane Oliveira, João Batista, Keila Jubiele, Natanael, Neide Solange, a Milena Coelho, Maroli, Meire Corrêa Lacerda, Janicléa Freitas, João Jesus Silva, Simone Raquel Dias, Norma Castro Nogueira, Andréa Gláucia, Giovanni Bezerra, Vera Lúcia Mororó, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Will e Larissa Gil, Oresina Maria Oliveira Gomes, Solange Oliveira, Sebastião Brito Santana, Jane Barbosa e toda a família. Vamos também trazer presente e colocar no colo de Deus todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós vamos meditar hoje é o evangelho que é proclamado no momento da procissão de Ramos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 19, do versículo 28 ao 40. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois de dizer essas coisas, Jesus partiu na frente deles, subindo para Jerusalém. Quando Jesus se aproximou de Betânia, perto do chamado Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos dizendo: vão até o povoado em frente. Quando vocês entrarem aí, vão encontrar amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrem o animal e o tragam. Se alguém lhes perguntar por que vocês o estão desamarrando, vocês responderão, porque o Senhor precisa dele. Os discípulos foram e encontraram as coisas como Jesus havia dito. Quando eles estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Os discípulos responderam: porque o Senhor precisa dele. Então levaram o jumentinho a Jesus, colocaram os próprios mantos sobre o jumentinho e fizeram Jesus montar. Enquanto caminhavam, as pessoas estendiam os próprios mantos pelo caminho. Quando Jesus estava junto à descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos começaram alegres a louvar a Deus em alta voz por todos os lugares, por todos os milagres que tinham visto. E diziam: bendito seja aquele que vem como rei
em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto do céu. No meio da multidão, alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, manda que teus discípulos se calem. Jesus respondeu: Eu digo a vocês, se eles calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, depois de uma longa caminhada, Jesus e seus discípulos e suas discípulas entram em Jerusalém. Depois de uma longa caminhada. E Jesus convida 2 discípulos, ou seja, Jesus envia 2 dos seus discípulos para que vá com a incumbência, para que vá preparar a sua entrada na capital. É interessante que quando a gente olha para esses 2 discípulos que vão preparar a entrada de Jesus em Jerusalém, a gente também traz presente e lembra das nossas procissões, né? A gente geralmente, toda a comunidade se reúne, prepara todo o ambiente para a procissão. Sobretudo nesse dia de hoje, nesse domingo de Ramos, as comunidades preparam todo o local, onde vai passar a procissão. Então, de uma maneira simples, a gente percebe no Evangelho, de uma maneira muito humilde, mas muito firme e corajosa, os discípulos vão arrumar um jumentinho, E lembrando que o jumento, na época, era o transporte, era o meio de transporte dos pobres. E se a gente olha toda a trajetória de Jesus, desde o seu nascimento, ele está sempre do lado, dos pobres. Ele veio como pobre, na verdade, viveu como pobre, E agora, nesse momento, esse momento crucial da vida dele, porque a gente já sabe que a partir de agora vai sofrer, ele vai ser maltratado, vai para a morte de cruz. Mas nesse momento, nessa entrada em Jerusalém, ele pede que os discípulos preparem um jumento, que era um meio de transporte para os pobres. Lembrando que os ricos usavam como meio de transporte o camelo, E Jesus vai usar para entrar em Jerusalém um jumentinho, meio de transporte dos pobres. E aí ele vai dizer, é interessante que ele recomenda, para os discípulos, assim, se alguém perguntar para vocês, por que vocês estão desamarrando este jumento? Digam somente assim: o Senhor precisa dele. Ou seja, não dê muitas informações. Por quê? Porque a entrada de Jesus, em Jerusalém, deve ser sutil, sem muito alarde, sem muito barulho. Se eles dissessem a verdade, certamente iriam proibir a entrada de Jesus em Jerusalém. Por isso, o Senhor disse, Jesus disse para eles: não diga muita coisa não, diga apenas que o Senhor precisa do jumento, só isso e mais nada. Então, e depois o Evangelho vai trazer presente que com os próprios mantos, os discípulos preparam o jumento. E aqui a gente percebe a colaboração de todos. E depois, durante toda a caminhada de Jesus para entrar em Jerusalém, as pessoas vão colocando os seus mantos, Vão preparando, o percurso de Jesus, Todo o percurso eles vão preparando com os seus próprios mantos. E aí a gente pode trazer presente, sobretudo as pequenas comunidades. Quando tem algo na igreja, seja uma procissão ou uma festa, uma missa festiva, todo mundo colabora, Esse é bíblico, tá aqui, é bíblico. Todo mundo colabora com o pouco que tem, Todo mundo colabora com o pouco que tem. E depois a gente percebe no Evangelho a alegria dos discípulos e das discípulas de Jesus, Nessa caminhada, quando todos dizem: bendito seja aquele que vem como rei em nome do Senhor.
Bendito seja aquele que vem como rei em nome do Senhor. Paz no céu e glória no mais alto do céu. E no meio da multidão, aqui ó, aparece mais uma vez os fariseus incomodados com a alegria dos discípulos. E aí eles vão pedir para Jesus, né? Eles pedem, né, para Jesus assim, ó, mestre, manda que teus discípulos se calem. E Jesus vai dizer para eles assim, ó, se eu digo a vocês, eu digo a vocês, se eles se calarem, as pedras falarão. É interessante. Se eles se calarem, as pedras falarão. Ou seja, um discípulo e uma discípula de Jesus jamais deve se calar, né? Seja no momento de louvor, no momento de agradecimento, seja no momento também de luta pela justiça, de luta pela vida, né? De luta pela vida e essa vida que o próprio Jesus veio, né, trazer para nós, né? Ou seja, quando os discípulos, qualquer discípulo, seja, né, naquela época, mas também nós hoje, nós como seguidoras e seguidores de Jesus, nós jamais devemos nos calar. Devemos nos colocar sempre à disposição de Jesus, porque assim como ele enviou os discípulos para preparar o jumento, né, a sua entrada em Jerusalém, ele hoje nos convida também. Ele também nos envia para preparar a sua entrada na vida e no coração de muitas pessoas, para preparar, né, a sua entrada na vida e no coração de muitas pessoas. Então, que esse dia de hoje seja um dia de muita oração, né? Um dia de muita reflexão, um dia para que a gente possa olhar para nós mesmas e para nós mesmos, né? E olhar se realmente nós estamos atentas e atentos, né, ao convite do Senhor. Ele nos convida constantemente. Vão em dois. Ele enviou ali 2 discípulos, mas a gente já viu, né, que quando ele vai enviar também para a missão, ele vai enviar de 2 em 2. Então que a gente fique bastante atento. Ele também nos envia a cada momento para preparar os corações das pessoas para recebê-lo. Então que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. E uma boa Semana Santa para todos e todas.